O melhor nímita. O melhor nímita de todos, aquele que é o mais adequado para os jhanas, começa parecido com a lua cheia à meia-noite num céu sem nuvens. Surge sem pressa, quando a respiração bela suavemente desaparece. Demora 3 ou 4 segundos para estabelecer a sua presença e se estabilizar, permanecendo quieto e muito belo ante o olho da mente. Permanecendo sem esforço, o seu brilho aumenta, com mais luminosidade. Em pouco tempo, parece mais brilhante que o sol ao meio-dia, irradiando bem-aventurança. Ele se torna, de longe, a coisa mais bela que o meditador já tenha visto. A sua beleza e poder, com frequência, parecem ser mais intensos do que o meditador é capaz de suportar. O meditador se pergunta se será capaz de aguentar tanta bem-aventurança com tamanha intensidade. Mas ele é capaz. Não há limite para o tanto de bem-aventurança que possa ser experimentada. O nímita explode, afogando o meditador em ainda mais bem-aventurança. Ou então, o meditador mergulha para o centro do êxtase radiante. Se ele ali permanecer, isso é jhana. Aumentando a luminosidade do nímita. É um insight profundo compreender que esse nímita é, na verdade, uma imagem da própria mente. Do mesmo modo como a pessoa vê a própria face ao olhar no espelho, ela vê a imagem da própria mente na profunda quietude deste estágio da meditação. O nímita é uma imagem refletida da própria mente. A importância da virtude. Portanto, quando o nímita aparece sem brilho, ou mesmo sujo, significa que a mente está sem brilho, mesmo suja. Em geral, isso ocorre porque no período recente houve uma certa carência de virtude, possivelmente raiva ou talvez egoísmo. Neste estágio da meditação, o meditador está observando diretamente a própria mente, e não existe oportunidade para a trapaça. O meditador sempre vê a mente como ela na verdade é. Portanto, se o nímita aparecer sem brilho e tenso, então o meditador deve melhorar o seu comportamento na vida diária. Ele deve observar os preceitos de virtude, falar apenas de modo gentil e servir com desapego. Neste estágio da meditação, no qual os nímitas surgem, fica muito claro que a virtude é um ingrediente essencial para o êxito na meditação. Tendo ensinado em muitos retiros de meditação ao longo dos anos, notei que os meditadores que progridem de modo mais fácil e que experimentam os resultados mais sensacionais são aqueles que se alegram com a generosidade, aqueles cujo caráter não permite que causem dano a outrem, com a fala mansa, gentis e muito felizes. O seu belo estilo de vida lhes dá uma mente bela, e a sua mente bela suporta um estilo de vida virtuoso. Então, quando chegam a este estágio da meditação, e a sua mente é revelada na imagem do nímita, ela é tão brilhante e pura que nos conduz com facilidade aos jhanas. Isso demonstra que uma pessoa não pode viver uma vida negligente e um estilo de vida hedonista e obter sucesso com facilidade na meditação. Por outro lado, purificar a própria conduta e desenvolver a compaixão preparam ao mesmo tempo a mente para a meditação. O melhor remédio, então, para fazer brilhar um nímita sem brilho ou sujo é purificar a própria conduta fora da meditação. Focando no centro belo. Tendo dito isso, se a conduta na vida diária não for tão vergonhosa, o meditador poderá aumentar o brilho do nímita sujo durante a própria meditação. Isso é alcançado focando a atenção no centro do nímita. A maior parte do nímita pode parecer sem brilho, mas bem no centro do nímita sempre se encontra a parte mais brilhante e pura. É o centro flexível de um nímita que fora isso é rígido e inexplorável. Ao focar no centro, este expande como um balão para produzir um segundo nímita, mais puro e brilhante. O meditador olha bem para o centro desse segundo nímita, o ponto mais brilhante de todos, e este se expande para um terceiro nímita, ainda mais puro e brilhante. Focar a atenção no centro efetivamente aumenta o brilho do nímita. O meditador segue dessa forma até que o nímita tenha um brilho maravilhoso. Quando na vida a pessoa desenvolve uma mente forte que encontra defeitos em tudo, escolhendo com obsessão o que há de errado nisto ou naquilo, então ela irá se dar conta que é quase impossível tomar o centro belo de um nímita sem brilho e focar a atenção nisso.
A pessoa se tornou tão condicionada a selecionar as imperfeições nas coisas que vai contra a sua natureza ignorar todas as áreas sujas e sem brilho do nímita e focar exclusivamente no centro belo. Isso novamente demonstra como atitudes inábeis na vida podem deter o sucesso na meditação profunda. Quando a pessoa desenvolve uma atitude mais clemente na vida, aceitando com mais facilidade a dualidade bom e mal, sem ser uma obcecada pessimista nem uma excessiva otimista, mas uma equilibrada receptiva, então não somente será capaz de ver a beleza nos erros, mas também poderá ver o belo centro num nímita sem brilho e sujo. É essencial ter um nímita brilhante e luminoso para conduzir o meditador aos jhanas. Um nímita sem brilho e sujo é como um carro velho, mal cuidado, que irá quebrar durante a viagem. O nímita sem brilho, se não brilhar, em geral desaparece depois de algum tempo. Portanto, se o meditador não conseguir aumentar o brilho do nímita, deve então retornar para a respiração bela e acumular mais energia na parte chamada bela. Gerar piti sukha com mais força, imensa felicidade e alegria junto com a respiração. Então, da próxima vez que a respiração desaparecer e o nímita surgir, este não estará sem brilho, mas muito belo e luminoso. Na verdade, o meditador terá feito o nímita brilhar no estágio da respiração bela. Estabilizando o nímita. Quando o nímita fica muito brilhante, também é muito belo. Em geral, aparenta ser sobrenatural pela profundidade da sua beleza e mais maravilhoso do que tudo o que tenha sido experimentado antes. Qualquer que seja a cor do nímita, essa cor é 1000 vezes mais rica do que aquilo que possa ser visto com os próprios olhos. Essa beleza impressionante irá cativar a atenção, fazendo com que o nímita permaneça. Quanto mais belo for o nímita, mais provável será que o nímita se torne estável e não fique se movimentando. Portanto, um dos melhores métodos para estabilizar o nímita, de modo que ele permaneça por um longo tempo, é aumentar o seu brilho do modo como foi explicado antes. No entanto, alguns nímitas brilhantes ainda assim não duram muito tempo. Eles explodem no campo mental com intenso piti sukha, mas não persistem por muito mais tempo que uma gloriosa estrela cadente numa noite com céu claro. Esses nímitas possuem força, mas lhes falta estabilidade suficiente. De modo a estabilizar esse tipo de nímita, é importante saber que os dois inimigos que desestabilizam o nímita são o medo e a excitação. Medo. Dos dois inimigos, o medo é o mais comum. Esses nímitas surgem tão imensos, com seu absoluto poder e beleza, que o meditador com frequência sente muito medo. O medo é uma resposta natural ao reconhecer algo muito mais poderoso do que nós mesmos. Além disso, a experiência é tão desconhecida que a segurança pessoal parece estar seriamente ameaçada. Parece que o meditador está a ponto de perder completamente o controle. E com bem-aventurança isso acontecerá, se apenas ele abrir mão do eu e confiar no nímita. O meditador experimentará o desejo e o controle subjugados pela bem-aventurança supramundana. E como consequência, muito daquilo que o meditador assume ser o próprio eu desaparecerá, deixando um real senso de liberdade. É o medo de perder parte do próprio ego que é a causa fundamental para alarme quando surge o poderoso nímita.